Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um Café Conectado. Eu sou Elias Temponi, coordenador jurídico do setor de consultoria jurídica da Verdigaia. Estou aqui com a nossa colega, a Elissa Buba Amaral, que também é consultora do setor jurídico. Bom dia, Elissa. Bom dia, Elias. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, pessoal, como já anunciado, hoje nós vamos falar sobre o tema como alavancar o resultado legal da sua empresa, tá bom? Esse é um tema muito interessante porque a gente, com a nossa experiência aqui de consultores e auditores, a gente recebe muitos questionamentos das empresas sobre como chegar ao 100% de atendimento legal, principalmente das obrigações de meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social e também os demais temas nos quais a gente atua, que envolve gestão de energia, responsabilidade social e segurança de alimentos, além de um dos mais novos temas, que é segurança da cadeia logística. Então, em função disso, a gente conversa muito com as empresas e demonstra, olha, realmente a gente vem medindo e poucas empresas conseguem chegar, né, Elissa, ao 100% de atendimento, porque isso é uma tarefa muito árdua, principalmente no nosso ordenamento jurídico, em que as legislações são muito vastas, principalmente na parte de saúde e segurança do trabalho, né? Em meio ambiente a gente até vê algumas empresas conseguindo um tempo menor de sistema de gestão ou de gestão de requisitos legais, conseguindo atingir esse nível, mas realmente quando se fala da parte de saúde e segurança, que envolve principalmente as NRs, que a gente tem grandes desafios como NR12, NR10 e NR20 principalmente, que são as que tiveram mais modificações significativas e estruturais na parte de máquinas, tanques, etc. Então a gente acaba tendo essa dificuldade um pouco maior. E em função disso que a gente resolveu então trazer esse tema, vamos falar um pouco sobre como alavancar a gestão legal da sua empresa, tá certo? Então, Elissa, você concorda nesse ponto? A gente comentou aqui sobre essa dificuldade. Para você, esse atendimento de 100% dos requisitos legais, você acha que é difícil mesmo pela sua experiência? Você também tem percebido isso? É muito difícil, né, Elias? A gente percebe assim, que nas auditorias que a gente realiza e clientes que contratam auditorias anuais conosco, né, nunca conseguem atingir 100% de atendimento nos requisitos legais, né? Mas vamos conversar para o pessoal, passar a nossa experiência para eles, né? Como que você acha que é possível otimizar o resultado legal nas empresas? São diversas formas, né? Na verdade, não existe um só fator que vai influenciar para que a empresa possa alavancar o seu resultado. São vários fatores que devem se combinar entre si. Mas o primeiro ponto que você tem que ter em mente é que a empresa inicialmente precisa conhecer primeiro como está o seu resultado. Ela precisa visualizar a saúde legal da empresa, saber o nível de atendimento das obrigações, para que depois sim ela possa falar ou pensar em alavancar. Porque se ela sequer sabe como está o seu nível de atendimento, como ela vai alavancar? A gente vê isso em algumas empresas apenas tendo a preocupação em falar assim, olha, eu acredito que a NR10 eu não estou muito bem, a 12 também, talvez a 20 não esteja. Então, eu vou preocupar em focar só nelas. E às vezes, a empresa pode ter outros gargalos. E se ela não faz um diagnóstico, não faz um levantamento de como está as obrigações de todas as suas áreas que envolvem, por exemplo, os sistemas de meio ambiente, saúde e segurança e os demais nos quais a gente atua e presta assessoria, ela vai ter dificuldade. Então ela pode até tratar alguns elefantes sim, mas acabar deixando de tratar outros pontos mais significativos e tratar pontos menos significativos, não trazendo um resultado tão grande assim de melhoria para a sua gestão legal. Então o primeiro ponto é garantir que a empresa visualize a sua saúde legal por meio de um diagnóstico, por meio de um software, como por exemplo a Verdigaia oferece, por meio da consultoria, mapeando todos os requisitos legais e auxiliando a empresa a fazer esse levantamento. A Verdigaia ela tem o SOG, né, o Sistema Online de Gestão Integrada, né, que é um software de monitoramento de requisitos legais, e não só isso. Né, também essa parte que você estava falando de diagnóstico, né, de nível de atendimento de requisitos legais, auditorias, etc. Então, o SOG da Verdigaia, ele também tem um módulo que realiza a auditoria de conformidade legal, né? E sobre isso que você está falando, essa parte de diagnóstico, qual que você acha que é o tempo médio de uma empresa para atingir esse nível de atendimento?
Entendi. Normalmente, como que ocorre? Né? Vai depender muito da complexidade da empresa, dos recursos que ela dispõe, do ramo de atividade, que vai implicar na quantidade de obrigações que são aplicáveis para ela, né? Então, isso muito depende, varia. A gente trabalha, com a maioria das empresas, num período de 3 a 6 meses, mas com essas variações que a gente mencionou aqui, né? Você diz assim, um planejamento? Exatamente. Então, normalmente a empresa tem que estabelecer um planejamento para poder definir quando ela vai conseguir visualizar a sua saúde legal. Então, pegamos como exemplo uma empresa que tem aí, se a gente estiver falando de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, 3.000 obrigações aplicáveis, que é um número aí razoável, né? Talvez não vai ser um número que abranja as empresas mais complexas, mas a gente trabalhando com a média, acredito que 3.000 seja um número razoável. Então, se a gente vai falando de empresas que têm 3.000 obrigações aplicáveis à sua atividade, conseguiu diagnosticar isso, normalmente, se ela contar com recursos próprios, ou considerando somente recursos próprios, ela precisaria, se ela trabalhasse 4 horas por semana, ou com uma pessoa que se dedicasse 4 horas por semana, ou seja, menos de 1 hora por dia, porque 4 horas por semana, digamos que ela, de segunda a quinta, uma pessoa trabalharia 1 hora e na sexta-feira ela estaria livre para planejar, verificar suas atividades não associadas à gestão legal. Em média, ela gastaria 15 semanas, de 15 a 18 semanas. Então, estamos falando aí de 4 meses, chegando até 5 meses, numa empresa que trabalha nessa média de 3.000 obrigações, somente com recursos próprios. Só que a gente tem, na verdade, né, a gente conhece e a gente trabalha com muitas empresas que muitas vezes não têm recursos para fazer essa gestão, recursos próprios. Então, ela acaba tendo uma pessoa na área de meio ambiente, às vezes 1 ou 2 na área de saúde e segurança, e essas pessoas já têm que cuidar, por exemplo, da licenciamento ambiental, da parte de meio ambiente, da parte de autónomo, já tem uma rotina dela que fazer essa gestão às vezes pode complicar. Da mesma forma da parte de saúde e segurança. Então, nesses casos, a gente recomenda que a empresa busque uma empresa especializada para ajudar nessa verificação, porque não adianta você também ter o levantamento das obrigações que são aplicáveis, saber e não conseguir visualizar a sua saúde legal, justamente para que você possa começar a focar nos pontos, nos principais pontos e realmente alavancar a sua saúde legal. Então, se ela for trabalhar com empresas especializadas, a gente, pela nossa experiência, a gente acredita que esse planejamento aí de 4, 5 meses para uma empresa que tem, por exemplo, 3.000 obrigações, pode se reduzir drasticamente em até 2 semanas. Então, normalmente a gente trabalha com esse tipo de consultoria, que a gente consegue fornecer para o cliente esse apoio, que em 2 semanas, normalmente com 2 consultores, que vão dar esse apoio para poder fazer esse levantamento e auxiliar a empresa em checar, fazer o checklist de como está o atendimento das obrigações, para que então, ao final de 2 semanas, se possa visualizar a saúde legal da empresa com essa redução de tempo muito grande. Drasticamente, né? Elias, você falou assim, mais ou menos umas 3.000 obrigações. O que a gente vê é isso mesmo, né? Quando uma empresa ela contrata um monitoramento de requisitos legais de meio ambiente, saúde e segurança, dá mais ou menos em torno disso de 3.000 obrigações. O que seriam essas obrigações, né? São as obrigações, né, que os requisitos legais trazem. E a gente vê que os clientes, com a nossa prática aí, eles questionam muito, né? Nossa, que esse é um número expressivo, que tem muitas legislações que falam sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, vai ter legislação que vai falar de licenciamento ambiental na esfera federal, municipal, estadual. Então, assim, é a mesma obrigação, né? Praticamente falando se a empresa tem a licença válida, as condicionantes, a mesma obrigação falando em vários requisitos legais, e isso também aumenta o número de obrigações. E como que... É uma pergunta que várias empresas, né, vários clientes nos fazem. Como que a gente garante que por exemplo, com esse número de obrigações, né, esse nível de atendimento, de saúde legal, como você mesmo colocou, ele condiza com a realidade da empresa? Então, essa é uma pergunta que realmente é muito feita pelas empresas, né? Mas antes de abordar essa pergunta, Elissa, só no tópico anterior que a gente comentou, a gente estava falando aqui do nível de redução, né? Que se a gente for pensar que a empresa normalmente ela vai trabalhar de 3 a 6 meses com recursos próprios
e a gente estimula, a gente também tem consultoria para auxiliar que a própria empresa faça. Mas quando a empresa precisa, a gente também fica à disposição, a empresa pode buscar recursos próprios, pode contar com a Verdigaia, se necessário, né, porque a gente tem essa experiência aí de mais de 16 anos no mercado. E só para a gente fazer um paralelo que quando necessário se consegue, utilizando recursos da Verdigaia, além de a gente reduzir o tempo, né, que de 4 meses a 5 meses para 2 semanas, também as horas, porque a gente faria, uma empresa especializada como a Verdigaia costuma fazer esse trabalho de conseguir visualizar a saúde legal da empresa em pouco mais de 2 semanas, se a gente for considerar a 40 horas, com 2 consultores. Certo. Sendo que a empresa, se ela usar recursos próprios, além de demorar, né, se ela utilizar daquela forma que a gente falou, né, usando somente 1 hora, 4 horas por semana, que dá 1 hora de segunda a quinta, ela gastaria dos seus recursos próprios mais de 60 horas, de 60 a 70 horas. Então, é uma possibilidade também de poder contar com essa empresa especializada, mas a própria empresa pode fazer. Porém, quando se decide investir numa empresa especializada para tanto, pode ter um ganho também, tanto no tempo, como na dedicação de horas e também na questão de experiência, como você colocou, que pode dar uma garantia maior. Já entrando na pergunta que você colocou, Elícia, como que se pode garantir, realmente fica essa dúvida, né? Porque às vezes a própria empresa, quando está lidando com recursos próprios para visualizar a sua saúde legal, ela está usando, muitas das vezes, ou na grande parte das vezes, aquelas pessoas que são especialistas, ou que são, pelo menos, responsáveis por cada uma das áreas. Porém, mesmo a pessoa sendo especialista, às vezes ela sendo da área de meio ambiente, sendo analista ambiental, sendo engenheiro, um técnico de segurança, existe uma coisa que é inerente ao ser humano, que ela, de alguma forma, ter a sua visão contaminada, de alguma forma ela se acostumar com o seu dia a dia e deixar de visualizar coisas que às vezes não estão tão adequadas ou estejam em desconformidade com a lei, mas ela já acostumou tanto com aquilo que ela não consegue visualizar, não consegue perceber. Então, o que a gente... Por isso que é bom ter uma visão de um profissional externo, né? Exatamente. Na verdade, assim, algumas empresas procuram não necessariamente utilizar uma visão de um profissional externo da organização. Às vezes elas utilizam profissionais de outros setores. Então, um setor audita o outro, um setor verifica como está a gestão do outro, para garantir que aquela informação que está sendo colocada ali é adequada e também para garantir que, na verdade, a visão da pessoa que está ali não esteja contaminada e agregando ao processo. Elias, tem uma pergunta ali, desculpa te interromper. Fica à vontade, tá? A Mônica está perguntando ali, às vezes os textos das leis são difíceis de entender. Existe uma interpretação que nos ajude a trabalhar nossas obrigações? Ah, bacana. Boa pergunta. Boa pergunta da Mônica. Você quer responder? Né, a Verdigaia, no sistema SOG, né, Sistema Online de Gestão Integrada, a Verdigaia tem esse software. E como que a gente faz? A gente interpreta toda essa legislação que tem temas específicos, técnicos, jurídicos, né? E a gente transforma através de perguntas, que são as obrigações que o Elias está comentando, né? Então, os requisitos legais, as legislações, leis, decretos, portarias, etc., vem com esse texto que a gente transforma, a gente interpreta de uma maneira muito fácil de entender através das obrigações. Então, isso que a gente está falando. Às vezes, pela quantidade de sistemas que o cliente monitora, né? Sistemas meio ambiente, segurança, qualidade, segurança de alimento, responsabilidade social e cadeia logística, dependendo da quantidade de sistemas que o cliente monitora, então a quantidade de obrigações, né, de perguntas, se torna exaustiva. É isso que a gente está comentando. Então, é isso que o Elias está falando. A sistemática que a Verdigaia faz, né, de ajudar a trabalhar, a entender essas obrigações, é a melhor forma possível. Então, o cliente, né, quem contrata o nosso software, ele não precisa ler toda a legislação, né, porque a gente já interpreta em forma das obrigações, em forma de perguntas. Então, isso facilita bastante, né, mas assim, ainda é um número exaustivo que a gente tenta reduzir e aplicar essa sistemática, essa metodologia de auditorias, de consultorias, né? E sempre com um profissional experiente, que está ali o dia a dia trabalhando, por mais que você falou assim, as pessoas, né, têm a sua rotina, então seria interessante buscar mesmo esse profissional especializado para realizar esse trabalho nas empresas, né? Porque a gente já tem essa experiência, a gente está o dia a dia ali lendo os textos, interpretando as normas e sabe o que está sendo atualizado diariamente, né? Verdade.
E continuando, só para concluir aquela pergunta que você colocou, Elissa, justamente, né, as empresas, qual que é a garantia que a empresa pode ter de que aquela informação ou que aquele nível de atendimento legal é adequado? Quando a gente fala justamente no que você comentou, de buscar profissionais especializados, que tenham conhecimento, expertise no negócio e principalmente externos à organização, pode-se trazer esse ganho. Como eu disse, muitas empresas acabam também utilizando recursos próprios, garantindo a independência e a autonomia desde que um setor audite o outro, né? Então a gente vê muitas vezes um analista ambiental querendo auditar a própria gestão ambiental da empresa. Tem que garantir uma imparcialidade. Não há imparcialidade, então acaba que essa auditoria, o que às vezes são feitas pelas empresas, não é adequada e acaba não trazendo um ganho legal, da gestão legal que a empresa precisa para justamente minimizar seus riscos. Agora, quando traz, ainda que seja da própria empresa, um profissional fora da gestão ambiental, fora da gestão de saúde e segurança, a gente ainda consegue ver um certo ganho. Porém... Sim. Uma visão, né, diferenciada. É diferenciado, porém, a gente ainda vê que muitas empresas preferem adotar uma visão externa, ainda que seja num período, né, anual, não precisa ser num período tão curto assim, porque garantindo essa visão externa, a gente evita uma transparência ainda maior, evita-se questões de corporativismo, que às vezes, nem de má fé não, mas as empresas ou algumas pessoas, porque empresas são compostas por pessoas, não tem jeito. Sim. Então, às vezes, alguma pessoa, quando vai verificar o atendimento do outro, por ter uma relação com aquela pessoa, ou por não querer, de alguma forma, se indispor, ou por achar que pode se indispor, isso às vezes é uma questão, uma realidade, que as empresas nem sempre estão amadurecidas por achar que se registrar uma não conformidade ou indicar que aquela questão não está totalmente adequada pode gerar um transtorno e algumas vezes acaba gerando, se a empresa não tem maturidade para isso mesmo. Então, para evitar esses desgastes, muitas empresas adotam por essa visão externa, porque a imparcialidade, transparência vai ter uma garantia muito maior e, claro, garantindo que o profissional tenha proficiência no assunto, tenha experiência, tenha conhecimento do que ele está verificando. Dessa forma, garante-se para a empresa que aquele, ou não vou dizer garantir 100%, mas garante que a probabilidade daquele nível de atendimento legal que está sinalizado, que foi verificado, está muito mais próximo da realidade do que talvez se pensasse. É verdade. Mas assim, Elias, tem empresas, né, que contratam, que realizam auditorias anuais, já tem esse diagnóstico formado, né? E mesmo assim, o nível de atendimento legal, ele é baixo, né? É verdade. O que você recomendaria? O que você tem para falar para o pessoal que está conosco que está assistindo? Então, essa questão realmente acontece. A gente vê empresas que já estão com um nível de sistema de gestão avançado, vamos dizer assim, já tem 2, 3 anos de sistema de gestão ou de sistema de gestão legal, fazendo essa gestão legal para tentar justamente garantir essa excelência e às vezes não chegam a 60%, 70% de atendimento das obrigações. Então, quando chega nesse nível, normalmente a gente primeiro tem que verificar como está a conscientização da própria empresa, dos seus colaboradores, desde o que a gente chama de chão de fábrica, de quem está lá diretamente nas indústrias, trabalhando na operação, mas começando pela alta direção, porque não adianta a gente cobrar só de quem está lá no processo se a alta direção não está devidamente envolvida, ciente de quais são os gargalos, quais são as obrigações que não estão sendo atendidas, quais são as prioridades que envolvem riscos maiores para o meio ambiente, riscos maiores para a saúde e segurança ou para o próprio processo produtivo, quando estivermos falando em qualidade, por exemplo, e não tomar as ações necessárias, não alocar recursos adequados, não fornecer recursos, sejam humanos ou de investimento, recursos financeiros quando necessários. É claro que a gente sabe que em anos de crise isso pode se tornar um pouco mais complexo, mas cabe também à empresa fazer uma análise crítica e entender, olha, quais são os requisitos, quais são as questões que vão envolver maiores riscos para a própria empresa, riscos de acidente, riscos de autuações do Ministério do Trabalho, riscos de autuações dos órgãos ambientais, do IBAMA, por exemplo, e que possam vir a culminar em questões, seja de multas, autuações, interdições,
ou até mesmo, de alguma forma, comprometer a imagem da empresa, que isso também tem que ser considerado. O nome, né? O nome da empresa, a marca da empresa, numa gestão legal. Então, tem que ser priorizado, porque muitas vezes, com essa análise crítica, se consegue, com menos recursos, priorizar uma quantidade de obrigações mais relevantes, e assim o seu nível de atendimento legal, o seu resultado legal pode passar de 60% para 80%. Mas isso que você falou, né, de essa questão que a gente está verificando aí, né, nos últimos 3 anos, vamos falar assim, de crise econômica, financeira, a gente percebe quando a gente vai fazer auditoria em vários clientes, e quando a gente retoma no ano seguinte, né, algumas ações elas estão em aberto ainda. Mas a gente percebe que se existe um envolvimento da alta direção nesses aspectos, nessas ações, não é, a gente percebe isso de um ano para o outro, ou mesmo conversando com as pessoas envolvidas, com os auditados, com a equipe, que a ação ela não ficou parada, né? Lógico que não tem recurso financeiro para investir, a diretoria, a alta direção está envolvido com isso, mas não ficou parado. Isso assim, prorrogou-se por questões financeiras que são compreensíveis, mas não está parado, assim, está sempre buscando recursos, né, ou de atender de alguma forma. Então isso é bem importante mesmo. E dentro desse ponto que você colocou, Elissa, a gente vê também, muitas vezes, né, como você falou, às vezes recurso financeiro não há disponibilidade, ou são mais escassos, né? Mas a gente vê na prática muitas empresas lidando com planejamento e propondo ações. Olha, a gente vê, por exemplo... Conscientização, treinamento. Conscientização, treinamento. Igual a gente tem questões. Se a gente pegar as próprias normas que são mais complexas, a gente citou de saúde e segurança, que é a NR10 e a NR12. Muitas vezes a empresa não tem recurso financeiro para conseguir adequar todo o seu parque industrial, né? Só que aí algumas empresas, por talvez não fazer a gestão da melhor forma possível, resolve simplesmente, já que eu não tenho recurso financeiro, eu não vou mexer com a NR12. Isso está errado. As melhores práticas que a gente vê as empresas adotando é justamente avaliar quais são os riscos, priorizar nas próprias análises de risco, ou pela expertise das próprias empresas de seus profissionais, ou de profissionais especializados que são contratados, verificar quais são as máquinas que têm riscos maiores para os seus colaboradores e começar criar um plano de ação para que em 2 anos, 1 ano, de acordo com o seu parque industrial, aquelas máquinas sejam gradativamente sendo adequadas de acordo com o seu grau de risco e seu investimento. Exatamente, aliás, olha lá, a Delane Rego, ela está fazendo uma pergunta nesse sentido, né? A pergunta dela é a seguinte, ou seja, posso criar um plano de ação para atendimento legal com datas futuras para a implementação da lei? Com certeza, então essa é uma forma de você garantir. É claro que quando a gente está falando, né, principalmente de atendimento legal, se por exemplo a gente faz uma auditoria de conformidade legal, eu vejo que você tem um plano de ação, eu enquanto auditor, bem estruturado, argumentos, a gente vai avaliar aquilo ali e vai considerar uma evidência mais robusta. Mas eu não vou poder indicar para você, Adelane, que você está conforme naquela questão, mas eu vou evidenciar de forma robusta quais são as evidências de cumprimento que você está desenvolvendo isso. E até, por exemplo, quando a gente fala em auditoria de certificação, a empresa vai ter um respaldo muito maior, porque pelo fato de você já ter aberto um plano de ação, o organismo certificador não vai registrar uma não conformidade, porque você próprio já foi proativo, registrou a não conformidade, está desencadeando as ações, está monitorando para garantir e está monitorando as ações, isso que é importante. E até trazendo para o mundo legal, mundo prático em termos de fiscalização, o próprio Ministério do Trabalho já editou uma norma, por exemplo, com relação à NR12, a gente teve também com relação à NR13, flexibilizando e demonstrando que se a empresa apresentar planos de ações, no caso da NR13 principalmente, desde que sejam tecnicamente justificados pelo profissional habilitado, esse plano de ação poderá ser aceito e até considerado como conforme, ou seja, a empresa não será autuada pelo Ministério do Trabalho por aquele descumprimento se tem essa ação. E no próprio caso da NR12 houve também essa flexibilização no sentido de que é necessária a dupla visita, né, que foi chamada. Então, se for verificado que na primeira visita algumas máquinas não estão adequadas, mas a empresa ainda está desenvolvendo ações, pode ser prevista uma segunda visita com um prazo razoável para que seja adequado. Então, eu vejo isso como uma certa evolução. É claro que a segurança dos trabalhadores
elas, principalmente de quem manuseia essas máquinas com maior risco, tem que ser sempre consideradas, sempre tem que ser priorizada a segurança em primeiro lugar, não há dúvida, mas também tem que ter a flexibilização, porque não adianta a gente querer que a empresa se regularize ou atenda 100% dos requisitos você falou, né? das Tem que máquinas. fazer o levantamento de riscos ali. Onde tem mais risco, por exemplo, nesse caso que você falou da NR12, onde tem mais risco de incidente, de acidente, tem que ser tomadas as ações de imediato. Exatamente. Né? Lógico que se depender de recurso financeiro, o investimento tem que focar para isso aí. E as outras demais ações você pode programar, né, com datas futuras, porque você está monitorando aquilo ali. Lógico, tem que ter um respaldo, né, crítico sobre isso, né, se é recurso financeiro, se é treinamento, etc. Mas não tem problema nenhum, você estando monitorando, você pode sim jogar, né, uma data futura para o seu plano de ação. Né? E isso vai influenciar no que a gente está conversando agora, no atendimento, né, no índice de atendimento dos seus requisitos legais. Mas está monitorado, né? Porque hoje é muito difícil, como a gente já falou aqui, uma empresa atender 100% de legislação de meio ambiente ou segurança, por exemplo. A gente pode dizer, né, que pela nossa experiência, Elias, nenhuma empresa no Brasil atende 100% de requisitos legais. Se a gente considerar sempre, principalmente saúde e segurança, né? Nenhuma empresa hoje a gente tem notícia de que consegue atualmente atender 100%, principalmente colocando essas normas que a gente já falou, né? NR10, 12, 20 e que realmente tem essas mudanças. E para a gente fechar, Elis, a gente está quase chegando ao final, o que a gente pode concluir? A gente está falando, poxa, mas igual no caso aqui da NR12, da NR20, eu tenho um plano de ação, mas mesmo assim eu continuei como não conforme. Então como é que eu vou conseguir demonstrar que meu nível de atendimento, ou que minha gestão legal está alavancando? Bom, a empresa pode considerar também na sua gestão legal critérios de peso para normas, né? Então a gente falou de risco legal, então por exemplo, eu posso dar pesos maiores ou menores para determinados requisitos legais e posso estabelecer um critério de que à medida em que o meu nível de atendimento de determinada NR vai aumentando, o meu resultado legal também vai acompanhando. Então, por exemplo, eu posso desenvolver o critério de que eu tenho 0% de atendimento da NR12, então eu vou ter uma pontuação X. Mas se eu já tiver 50%, 60% de atendimento da NR12, o meu resultado legal vai subindo, por mais que eu ainda não atenda 100%. Então, essa é uma forma de você, por meio da avaliação de risco legal, utilizar critérios para demonstrar como a sua gestão legal está avançando. E apesar de você falar assim, eu estou com 100, eu tenho lá de 3.000 obrigações, eu tenho 2.700 obrigações conforme e 300 não conforme, eu tenho 2.000 conforme e 1.000 não conforme, eventualmente. Porém, dessas 2.000 conformes, de repente as que estão conformes têm um peso maior. E aí, quando eu vou jogar em termos relativos, em porcentagem, eu posso ter uma evolução de 70% ou de 60% para 80%, desde que se estabeleça critérios. Então é uma forma de você fazer gestão legal também, considerando pesos para os requisitos, para as obrigações e considerando o risco legal de cada uma delas. Só que, se concluindo, o que a gente tem que ter em mente, o que as empresas, principalmente a alta direção, tem que ter em mente é que não se pode ficar parado, não se pode deixar paralisar pela inércia, pelo fato de, não tenho recurso financeiro suficiente, eu não tenho pessoas suficientes, ou eu não tenho conhecimento suficiente daquelas normas para poder garantir o atendimento legal. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar nisso para garantir que se a gente não se paralisar, a gente vai ter condições de propor as ações necessárias para alavancar o resultado legal, tá bom? Com certeza. Então a gente está chegando... Tem mais perguntas, será? Acho que não. Acho que não, né? A gente está chegando ao final do nosso Café Conectado. Agradecer a todos. Dizer que estamos planejando para os próximos Café Conectados falar também sobre outros temas legais, como por exemplo a gestão legal dentro da gestão de compliance. E além disso, programar outros temas, como a gente falou aqui, algumas NRs específicas, falar também de questões de prevenção contra incêndio, que são temas que sempre estão sendo comentados, a própria modificação da NTT 420, que foi substituída pela 5232. Então esses são temas que estão em voga e a gente promete para os próximos aí tratar sobre esses assuntos que eu acredito que serão bem interessantes para todos. Ok, pessoal?
Então agradecer, tenham um bom dia a todos, um bom fim de semana. Caso tenham dúvidas, podem continuar mandando pra gente que a gente vai tentando responder na medida do possível, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Tchau, tchau. Tchau.